Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ação do Espírito Santo na vida dos descrentes, ou na vida dos incrédulos, ou daqueles que não creem. Amém? Aqui em João, capítulo 16, dos versículos de 8 a 10, diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo da justiça. E Jesus diz, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, Jesus deixa claro aqui que a obra do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. Por quê? Porque ele diz, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Por que Jesus foi para o Pai? Ele foi para o Pai para cumprir o ato de justiça, ou seja, a troca de Jesus, o justo, pelos pecadores injustos. Então é importante nós entendermos isso. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele perdeu a vida espiritual de Deus nele. E quando ele perdeu essa vida espiritual de Deus nele, e para que ele não vivesse naquela condição separado de Deus eternamente, Deus o expulsou do jardim do Éden para que ele não comesse do fruto da árvore da vida. E fora do jardim do Éden, sem ter a vida espiritual, assim ele gerou toda a humanidade. Uma humanidade caída, uma humanidade que não tinha como estar unida a Deus, não tinha como estar entendendo as coisas de Deus, porque seu espírito estava morto. Quando nós falamos que o espírito está morto, não é que o espírito não existe. Ele existe, mas existe separado da vida de Deus. Por isso que não há entendimento espiritual, não há percepção espiritual. E quando há de uma forma limitada. Daí nós entendermos que Jesus precisou vir e morrer pela humanidade. Para quê? Para que quando ele ressuscitasse, ele pudesse, no nome dele, enviar os seus discípulos e anunciar a respeito de uma ressurreição para a vida. Amém? Então, é importante nós entendermos isso. O estado pecaminoso de uma pessoa compreende a separação de Deus. Este estado, chamado de pecado original, faz parte do homem. Em Romanos 5,12 diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Romanos 5,15 diz que pela ofensa de um, falando de Adão, muitos morreram. Então, é interessante nós observarmos que Adão, quando pecou, ele não morreu instantaneamente. Não, ele ainda viveu 930 anos. A sua morte física só pode ocorrer por causa da morte espiritual. Mas como é que nós vemos a evidência da morte espiritual em Adão? Ele tinha comunhão com Deus todo dia antes de pecar. Porém, depois de ter pecado, quando Deus foi ter comunhão com ele disse que ouviu a voz de Deus e se escondeu, porque estava nu. E a pergunta de Deus foi, quem foi que disse que você estava nu? Então ali nós já começamos a ver os sintomas, as evidências da morte espiritual do homem. E essa morte passou a todos os homens, né? No Salmo 51,5, Davi diz, certamente em iniquidade foi formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então é importante nós entendermos isso. Essa semente pecaminosa ou a morte espiritual passou de Adão para toda a humanidade. Daí Jesus teve que vir, nascer de mulher, mas não da semente de Adão. Ele nasceu mediante a unção do Espírito de Deus, ungindo Maria, né? Quando o anjo aparece para Maria e diz que um ente santo há de nascer dela, ela pergunta, como se fará isso? Já que eu sou virgem, ou seja, não conheci homem algum. O Espírito diz, o anjo diz, né? O Espírito do Senhor descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, quando ela diz,
assim cumpra na serva do Senhor conforme a tua palavra. Ela recebe a palavra como semente e o Espírito Santo vem sobre ela, envolve ela com o poder do Altíssimo, e o que é gerado nela será o Filho de Deus, o Salvador dos homens. E depois de cumprir aquela gestação, Jesus nasce, vai viver ali aproximadamente 30 anos, depois ele é ungido com o Espírito Santo, quando ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, vai passar 3 anos e meio com o seu ministério terreno, vai ser morto pelos pecados, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar, para que em seu nome se anuncie a justiça de Deus, se anuncie a salvação para todo aquele que nele crê. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Então, no momento que Jesus ressuscitou, ele mandou anunciar aos homens essa salvação. E soprou sobre os seus discípulos, e eles nasceram de novo. E disse para eles que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, um vento impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, repousou sobre cada um daqueles 120 discípulos que estavam ali reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e eles saem dali e vão anunciando o Evangelho, e as pessoas vão se convertendo e também vão nascendo de novo. Por isso que é importante o novo nascimento. Na conversa de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, mostra ali a necessidade, a importância do novo nascimento. Há uma necessidade urgente do homem pecador ser reconciliado com Deus através da fé em Jesus Cristo. Nós chamamos isso de novo nascimento. Quando alguém ouve o Evangelho e crê no Evangelho e confessa com a sua boca Jesus Cristo como seu Senhor e crê em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, o apóstolo Paulo diz que essa pessoa será salva. Amém? E os salvos, eles passam agora a ter uma vida espiritual. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Paulo vai falar sobre isso em Efésios 2:1, que a vida, ela é dada. João diz: quem tem o Filho tem a vida. Então, todo aquele que nele crê não vai ser confundido. Todo aquele que nele crê é salvo. Todo aquele que nele crê tem a vida. E essa obra é a obra do Espírito. Então, nós precisamos entender como o Espírito Santo atua nos incrédulos. Ele atua convencendo o incrédulo do pecado. Não de pecados como erros, como falhas. Não, mas do pecado original, da morte espiritual e dessa necessidade de se reconciliar com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o homem crê na mensagem do Evangelho, ele é salvo. Quando ele confessa com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e crê no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, ele é salvo. Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10. E essa salvação faz com que ele possa, agora, pelo Espírito de Deus, entender aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, não se viu com os olhos, nem penetrou no coração um homem, mas ele pode entender pelo Espírito, discernindo espiritualmente quem ele é em Cristo Jesus, o que ele tem em Cristo Jesus e o que ele pode em Cristo Jesus. Então é importante nós entendermos essa ação do Espírito de Deus nos incrédulos, trazendo esse convencimento, né, do pecado, e é importante nós entendermos isso. E crermos no Evangelho e confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Diz que a divina semente vem habitar em nós e nós não podemos mais permanecer pecando. Vamos pecar sim, vamos cair sim, mas não como nós fazíamos antes, né? Não andando mais na vaidade dos nossos pensamentos, entenebrecidos no entendimento, alheios à vida de Deus. Não, agora nós vamos andar de uma forma nova, numa nova vida, num novo caminhar, uns novos comportamentos, nova linguagem, novo vestuário. Ou seja,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é obra do Espírito de Deus. Eu espero que você entenda a obra do Espírito de Deus na vida dos incrédulos e nós vamos ver no próximo vídeo a obra do Espírito de Deus na vida dos cristãos. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.